Olá, graça e paz a todos. Aqui quem fala com você é o Sermão Alex. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Jeremias. Peço a você que tem a sua Bíblia em casa ou pelo celular, que abra no livro de Jeremias, capítulo 14. Caso você não tenha, acompanhe comigo a leitura desse livro. Vamos lá? Jeremias, capítulo 14. Diz assim: a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas cidades estão enfraquecidas. Andam de luto por causa da terra, e sobe um clamor de Jerusalém. Os seus mais nobres mandam o seu servo buscar água. Vêm às cisternas, mas não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonhados e desamparados, cobrem a sua cabeça. O solo se ressecou, porque não há chuva na terra. Os lavradores envergonham-se, cobrem a sua cabeça. Até as servas do campo abandonaram os seus filhos, porque não há erva. O jumento selvagem põe-se nos lugares altos, sobem ao ar como caixais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Aqui o Senhor diz a Jeremias, mostra a Jeremias a desolação do povo de Judá. Mostra que a chuva não vai cair mais, a chuva não está caindo mais na cidade de Jerusalém. O povo está na seca, o povo está necessitado de água, os animais sofrem, todos sofrem essa seca, essa desgraça a qual a terra de Jerusalém está passando. A Bíblia fala aqui que sobe um clamor em Jerusalém. O povo começa a olhar e sobe-se o clamor. As pessoas nobres das cidades atingiu até os mais altos escalão, aonde eles buscam água, mas não acham, porque não há chuva. Os poços secaram. O juízo de Deus está sobre a nação. Então isso encontramos no capítulo 1, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Continuando, diz assim no versículo 7: ainda que a nossa maldade testifique contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, pois as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Aqui Jeremias diz: ainda que os nossos pecados nos acusem e tudo que está acontecendo seja efeito dos nossos pecados, sejam tudo que estamos passando, a fome, a seca, é resposta dos nossos pecados, pois o Senhor nos entregou aos nossos desejos, às nossas próprias vontades, e o resultado é esse. O resultado de um povo que faz o desejo do seu coração, como eu tenho falado em todos os vídeos do profeta Jeremias, que a incompaixão de Deus com o seu povo é quando Deus entrega o seu povo às suas próprias vontades. Pois vemos que pecamos, erramos, e Deus sempre tem mandado profetas, Deus tem falado através da sua palavra, Deus até tem pegado nós no braço, trazendo nós de volta. Temos muitas pessoas que muitas vezes se afastaram da presença do Deus Altíssimo, e Deus vai lá e pega essa pessoa e traz de volta ao seu rebanho. Porém essa pessoa é rebelde, ela continua se desviando do seu caminho, ela continua desobedecendo à vontade do Deus Todo-Poderoso. E esses pecados vão se multiplicando até que chega uma hora que Deus fala: se é assim que vocês querem, eu entregarei vocês às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Porém, quando o mal vier sobre vocês, eu não vou os defender. Vocês serão culpados pelas suas próprias ações, pois não ouviram a minha voz. É assim que Deus trata e lida com o seu povo. E é assim que Deus trata e lida conosco hoje. Hoje vivemos em um tempo onde Deus está falando. Deus está falando. Ainda a ira do Senhor não está derramada sobre as nossas vidas ainda. Pois vemos pessoas fazendo coisas terríveis, usando o nome de Deus, dizendo-se servo de Deus, profetizando mentiras, destruindo os povos do Senhor com mentiras, fazendo para si comércios. E a gente muitas vezes para e olha e fala: Senhor, quando o Senhor irá agir contra essas pessoas que dizem ser servo teu, porém vivem na iniquidade? Mas um dia a ira do Senhor virá sobre eles para julgar as suas ações.
Os seus próprios pecados vão testificar contra eles. As suas próprias ações testificarão contra ele. E cada um receberá de Deus o castigo necessário pelas suas ações, por abandonar a vontade de Deus, não dar ouvido à vontade de Deus, à palavra do Senhor, e seguir os desejos do coração. O castigo de Deus é dessa forma. Deus entrega o homem, a mulher, aos seus próprios desejos. E toda ação, ela cria uma reação. E a ação do pecado é a morte. Morte espiritual, morte de todo tipo que você imagine, até a morte física. Temos pessoas que andam no mundo das drogas, da prostituição, que perdem sua vida muito cedo ainda, pois vivem em situações terríveis, entram em situações que a sua vida fica em perigo, em risco. Mas o salário do pecado é a morte, pois todos pecamos, todos morreremos, de certo. Porém, Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e nos ressuscitará. Aqueles que descansarem, antes da vinda de Cristo, o Senhor ressuscitará cada um, porque Ele venceu a morte. Então nós venceremos a morte por Jesus Cristo, porque todos nós pecamos e o resultado de nós é a morte. Porém, aqueles que aceitam a palavra de Deus e seguem os conselhos de Jesus Cristo, as palavras do Senhor, viverão eternamente com Ele na glória. E sobre nós não há nenhuma condenação, como diz Paulo. Porém, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus nos dias de hoje, onde estamos pregando, estamos anunciando a palavra do Deus Todo-Poderoso, virá o julgamento. Deus derramará a ira sobre eles, pela desobediência deles, os seus próprios pecados os acusarão, como é o que diz no versículo 7. Aí, Jeremias, no versículo 8, ele continua dizendo: ó, esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia. Por que seríamos como um estrangeiro na terra? E como um viajante que permanece apenas uma noite? Por que serias como um homem surpreendido, como um guerreiro que não pode livrar? Tu, porém, está no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Então, no versículo 7, ali ele reconhece que os pecados deles é o que acusam. Eles estão recebendo simplesmente a resposta dos seus próprios pecados. Não é Deus que, porque eles não obedeceram a palavra do Senhor, que eles estão recebendo isso, mas é os próprios pecados deles, sim, porque não obedeceram a Deus, porque o Senhor sabe qual é a consequência dos pecados. Por isso Deus alerta para que não cometemos pecado. Por que Deus fala não matarás? Porque se você matar, você vai receber um julgamento aqui nessa terra do seu ato, e Deus irá julgar suas ações. Por que Deus fala não adulterarás? Porque se você adulterará, você vai perder a sua família, você vai perder o respeito na sociedade, um legado que você deixará para o seu filho, que é de um homem adúltero, que foi de uma mulher adúltera. Então, cada ação há uma reação. E Deus conhece todos os resultados dos pecados. Por isso, Deus alerta o seu povo e nos alerta hoje a não pecar. Porém, quando não obedecemos à vontade de Deus, os nossos pecados vêm contra nós mesmos, as nossas ações. E do versículo 8 e no versículo 9, o profeta Jeremias diz: Senhor, por que serás como um homem estrangeiro na cidade? Um soldado que não pode livrar? Ele começa a questionar, mas fala: Senhor, Tu, porém, está no meio de nós, o Senhor é o nosso Deus, e somos chamados pelo Teu nome, não nos desampares. O profeta de Deus continua pedindo, clamando a Deus para que não desampare, porque o profeta de Deus, Jeremias, ele estava vendo a destruição do seu povo. Ele estava totalmente triste pelaquela ação a qual Deus havia deixado de defender o seu povo por causa da iniquidade dos pecados, porque Deus não suporta o pecado. Deus é santo, e um Deus santo quer que sejamos santos. Mas como seremos santos, sendo que todos os momentos nós pecamos? Pelo sangue de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário, levou para si todos os pecados da humanidade. O homem que não teve pecado tornou-se pecado por nós.
Isso que a palavra de Deus fala. Carregou sobre si todos os nossos pecados. E pelo nome dele somos salvos e somos justificados diante de Deus. Temos acesso ao Pai de intermédio de Jesus Cristo, o único, não tem outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, hoje temos que aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador, para se aproximar diante de Deus, para que Deus não nos abandone neste mundo perdido em que vivemos, esse mundo caído, onde opera uma lei injusta. E nós temos que ser um povo eleito, separados de Deus, para fazer justiça. Mas não justiça com a própria mão. O significado de fazer justiça é ser íntegro na sociedade corrompida, é não se deixar levar pelas ações dos homens dessa terra, pelas ações corruptas deste mundo, e dizer: o governo rouba, então eu vou roubar também. Todo mundo está mentindo, então eu vou mentir também, qual o mal é. Não, temos que ser íntegro diante de Deus, se aproximar do Senhor para que Ele não nos desampare no dia da nossa angústia. E mesmo se estamos em pecado, confessemos nosso pecado ao Senhor, como diz em João, a primeira epístola de João, ele diz: confesse teu pecado ao Senhor, porque Ele é justo e fiel para perdoar e justificar de toda impureza. Então devemos confessar nossos pecados ao Senhor, chegar diante dele, pedir a Deus que nos purifique, e por intermédio de Deus Filho Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, no versículo 10, assim diz o Senhor acerca desse povo: gostam de correr por todos os lados, não detêm os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Lembrará da maldade deles e punirá os seus pecados. Diz-me mais o Senhor: não rogues pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocausto e ofertas e cereais, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. O Senhor diz a Jeremias: não peça mais para o bem desse povo, porque eu já cansei. Eu já determinei que eles serão consumidos pela espada, pela fome e pela peste. 3 características ao qual Deus ia julgar o seu povo. A espada do reino do norte. A fome, porque a Jerusalém ela foi cercada por Babilônia. A gente sabe que as cidades antigamente elas tinham as suas muralhas. É o que defendia a cidade. Então, Jerusalém estava cercada por Babilônia, estava sitiada por Babilônia. E os portões não podiam ser abertos, porque eles estavam sob ameaça de ataque. E ali eles ficaram presos durante anos ali dentro, passando fome. Os historiadores e a própria palavra fala que as mães cozinhavam os seus filhos que morriam de fome. Quando seus filhos morriam de fome, eles comiam seus próprios filhos por causa da fome. Assim como a gente vê em filmes, em naufrágios, onde as pessoas ali estão naufrágio, de repente algum do grupo morre e pela fome para se manter vivo ele acaba comendo a carne daquela pessoa que morreu. Assim ficou Jerusalém. Olha a situação do povo escolhido de Deus, o povo selado, chamado por Deus, pela desobediência. O povo estava cercado, e quando seus filhos morriam de fome, eles comiam seus filhos para não morrerem. Olha a situação que chegou. E hoje muitas vezes nós queremos bater no peito dizendo que somos o povo de Deus, somos escolhidos do Senhor para mudar a nação, para pregar o Evangelho de Cristo, e nos achamos intocáveis. Porém, quando pecamos contra Deus e vivemos em iniquidade, porque é a diferença entre pecado e iniquidade, já falei isso em vídeos anteriores, que o pecado é um erro que você comete, mas pede perdão ao Senhor, não vive naquela prática. Mas viver na prática da prostituição, do adultério, da fornicação, isso é viver na iniquidade. É se acostumar com essa vida de promiscuidade, de bebedice, de glutinaria, de orgias. Isso é viver na iniquidade. Deus abomina isso. Então vemos que por mais que sejamos filhos de Deus, se nós não obedecermos à vontade do Pai, que é viver em santidade, Deus nos abandonará e nos entregará para a destruição do nosso corpo. Aí, Deus, aqui no versículo 13, o profeta, ele diz assim: então disse, Senhor, os profetas mentem,
não verás a espada, não tereis fome, desverás, darei a vós paz verdadeira neste lugar. Jeremias diz, eu estou falando para o povo que o Senhor castigará ele com espada, com fome, com peste, porém, quando eu falo, vem outras pessoas dizendo, outros profetas dizendo que tudo isso é mentira, que o Senhor está com eles, porque ainda o templo estava funcionando, os sacerdotes estavam ali dentro. Então falsos profetas se levantavam contra Jeremias, falando que tudo que Jeremias falava era mentira, que o Senhor não ia destruir o povo na espada, não teria fome, e Deus ia reinar com eles em paz. Ah, mas isso tudo é mentira. É como nós falamos nos dias de hoje, para que as pessoas se consertem diante de Deus, mas a gente vê vários pregadores aí na internet, ou nas ruas, ou nas igrejas, dizendo, não, siga a vontade do seu coração, você tem que ser feliz, você tem que ir num lugar, numa igreja, onde aceita o jeito que você é, e não fala que você tem que ter uma mudança, sendo que a palavra de Deus ela fala que você é uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, como Paulo diz, tudo que fazíamos, quem rouba não rouba mais, quem prostitui não prostitui mais, quem mente não mente mais, tudo que fazemos para nós será vergonha. Mas tem igrejas hoje em dia dizendo que não, você pode fazer o que você quiser, é só confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá ótimo. Faça caridade, é o que tá bom, é o que Deus falou aqui para Jeremias, eu não vou aceitar as suas ofertas, eu não aceito os seus jejuns, eu não aceito as suas orações, porque vocês vivem na iniquidade. Igrejas hoje falando, não, você não precisa mudar o jeito que você é. Você não precisa mudar o estilo da sua roupa, você não precisa mudar o estilo da música que você ouve, não. Só confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, faça caridade e está tudo certo. E quanto nós, pregadores sinceros da palavra de Deus, falamos, você tem que mudar o seu jeito de viver. Você tem que ter sal, diferença, andar em retidão, onde as pessoas olham para você e conheçam você como cristão, não só pela roupa que você veste, não só pelo tipo de música que você ouve, mas pelas suas ações também, é um conjunto. É de corpo, alma e espírito, é um conjunto. Mas os profetas mentem. Mas o Senhor responde a Jeremias, do versículo 14 ao 16. O Senhor diz assim, diz-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei. Visão falsa, adivinhações, vaidades, enganos do seu coração. É o que eles profetizam. Que Jeremias falou, Senhor, e agora? O Senhor vai vir com a espada ou não? Esses profetas, mas falou, não, Jeremias, fica tranquilo, porque esses profetas profetizam mentira. Muitas vezes nós ficamos olhando, né, a vida de algumas pessoas que se dizem pregadores da palavra de Deus, e muitas vezes nós questionamos, será que essa pessoa está usando de falsidade? Será que essa pessoa está usando de mentira? Porque algumas coisas que eles falam parecem ter sentido, porém Deus fala, é tudo mentira, tudo vaidade dos seus corações. No versículo 15 diz assim, portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sei que eles os tenham mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá entre eles, não enterrarás suas mulheres, seus filhos e as suas filhas. Derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramaram lágrimas. Aqui a gente já entra no choro de Jeremias. Mas até o versículo 16, Deus fala, olha Jeremias, esses profetas que dizem que não vai vir espada, nem fome, nem peste, eu os castigarei. Eu mostrarei para eles que realmente a espada vai vir, a fome vai vir, as pestes vai vir. E não vai ter ninguém nem para sepultar eles, das suas filhas, seus filhos, suas mulheres. E todas as pessoas que ouvem esses falsos profetas também serão punidos por dar ouvido a eles. Então a gente tem que tomar cuidado, tanto as coisas que a gente ouve, de quem que a gente ouve também. Tanto os profetas serão julgados, como as pessoas que ouvem esses profetas também serão consumidas. E hoje muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas aí dizendo-se servo de Deus, profetizando mentiras, falando mentiras, e hoje nós temos a palavra de Deus para ouvir, para falar. Então toda vez que eu falo aqui no vídeo, pega a palavra de Deus, pega a Bíblia, pega o livro de Jeremias, vê referências, começa a estudar, vê outros vídeos, começa a ver se o que eu estou falando aqui é verdadeiro ou não. Não sai só acreditando. Assim como aquele povo fazia, os falsos profetas diziam que era bom para os corações deles, e eles acreditavam e pronto. Mas Jeremias falava ao contrário, aí o povo não gosta. Então se você falar algo que agrada o povo nem procura saber se é verdade não, porque está agradando o seu corpo,
Então tome cuidado com pregadores que só pregam palavras de mansidão, palavras de bênção para o corpo físico, para vidas aqui na terra. Porque Paulo fala, se nós esperarmos Deus só nessa terra, nós seremos mais miseráveis entre os homens. Porque nossa morada não é aqui. Nós temos que esperar de Deus algo futuro. A nossa eternidade com Ele. Aqui é passageiro demais, aqui é rápido, é um sopro. A gente está vendo muitas pessoas que estão indo embora dessa terra rápido. Passaram a vida aqui como um sopro. Há anos atrás parece que eu tinha até 15 anos, agora 32. Olha como o tempo passa rápido. Daqui a pouco estamos com 40, 50 e o tempo passou rapidamente. Então nós temos que buscar Deus, não das coisas aqui da terra, mas sim lá das celestiais. E buscar o reino de Deus e as demais coisas que necessitamos nessa terra, porque estamos aqui, precisamos das coisas aqui, Deus vai nos acrescentar. Creia, somente fé. Então, Deus fala que a espada vai consumir eles, a fome e a peste. Não, Jeremias, fica tranquilo. Que eles vão ver que eles estão mentindo. No versículo 17, até o versículo 19, Jeremias chora. Jeremias fala, portanto, lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramaram lágrimas de noite e de dia, e não cessam, pois a virgem, a filha do meu povo, está ferida, de grande ferida de chagas, muito dolorosa. Se eu saio ao campo, vejo os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados e pela fome, os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e nada sabem. Aí ele continua dizendo aqui, já de toda rejeitaste, ó Judá, os aborreceu a tua alma, ó Sião, porque nos feristes e não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura, mas só há pavor. No versículo 17 ao 19, Jeremias chora e fala, quando ele sai para fora da cidade, ele sai para o campo, e ali ele vê os soldados israelitas caídos no campo, mortos pelos guerreiros de Babilônia, pelos guerreiros do norte. Quando ele entra na cidade, ele vê as pessoas passando fome. Eles vê ali os sacerdotes, todos perdidos, não sabiam nem mais o que estavam fazendo. Então a gente vê que é o que acontece nos dias de hoje. Fome, destruição. Povo que abandonou a Deus, não crê no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Jeremias chora, Jeremias lamenta. E hoje, quando nós oramos, também nós lamentamos pelo nosso governo, pela nossa nação, pelo mundo, pelo que está passando. Nós lamentamos e choramos. Mas o dia do Senhor vai restaurar as nações da terra. A gente crê nisso. E aguardamos ansiosamente. Então, no versículo 20... ao 22, para encerrar, ele fala assim, ah, Senhor, conheces as nossas iniquidades, a maldade de nossos pais, deverás pecar contra ti. Não nos rejeite por amor do teu nome. Jeremias clama, fala assim, por amor do teu nome, Pai. Olha como Jeremias clama a este povo, mesmo Deus falando, não ore mais por eles, mas Jeremias ainda continua insistindo. E fala, Senhor, pelo amor do teu nome, não nos abandone. Não, eu sei, confessamos nossos pecados, pecados nossos pais, porém, Senhor, não nos abandone, ó Pai. Não tragas humilhação sobre o trono da tua glória. Jeremias fala falando assim, não deixe que Babilônia derrube o trono, aonde sentou-se Davi, Salomão, os reis que serviram a ti com retidão e foram os reis que governaram Judá diante das nações, era um povo temido. A glória do Senhor estava aqui nessa terra de Judá. Não deixe que essa glória seja apagada. Mas ali continua, no versículo, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Jeremias ele fala, Senhor, o Senhor fez uma aliança conosco, que ia nos proteger, que ia nos guardar. Não anule essa aliança, Senhor, nos salve, nos guarde. 22, haverá entre os ídolos dos gentios alguém que faça chover? Jeremias pergunta, Senhor, não há nenhum ídolo desses que servem algum desses ídolos que possa fazer chover, mas só tu, ó Senhor, pode. Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias fala, Senhor, esperamos em ti,
porque cremos que só o Senhor pode fazer cair chuva do céu, só o Senhor pode fazer multiplicar nosso celeiro, só o Senhor pode fazer as empresas permanecer firmes nessa pandemia, só o Senhor pode restaurar a saúde dessa terra, só o Senhor pode fazer todas as coisas que nenhum ídolo nessa terra, nenhum santo nessa terra, de barro, de madeira, de prata, nenhuma oferenda a deuses do mar, do oceano, a deuses da lua, terra, nenhum deles podem fazer a restauração dessa terra, mas só o Senhor. Só o Senhor é Deus que pode fazer todas essas coisas. E para nossa alegria, o Senhor vai restaurar essa terra. Depois da grande tribulação, quando o Senhor Jesus Cristo vir e reinará aqui durante 1000 anos em Israel, nós seremos seus servos e serviremos a Ele. E essa terra será transformada, como Pedro fala, e isso que faz nova todas as coisas no céu, nova terra, como Isaías também já havia profetizado, como em Apocalipse também fala, em novos céus e nova terra Deus vai criar tudo novo. Somente Ele pode fazer isso. E se a sua vida está destruída pelo pecado, meu irmão, minha irmã, se você foi uma pessoa que mentiu, adulterou, se prostituiu, está no vício das drogas, somente há um Deus que pode livrar você disso. Não há nenhum outro lugar, nenhum outro Deus que pode te livrar. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso eu peço a você que, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconheça que Jesus Cristo é Filho de Deus e através dele somos salvos. Fico com essa palavra e até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos.